Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na nossa Casa de Amor, União Espírita de Maria Eulália. Na noite de hoje, teremos a nossa irmã Laurinha, uma palestra com o tema O Passe. Seja bem-vinda, Laura. Boa noite a todos. Boa noite para todos vocês. Boa noite para o pessoal das janelinhas. Mais uma vez, é muito bom estar aqui com vocês. Nosso primeiro encontro de 2022. E eu trouxe uma palestrinha sobre um tema muito simples dentro da doutrina espírita, mas muito importante. E muitas vezes, nessa correria nossa do dia a dia e dentro da própria casa espírita, a gente meio que desfoca dessa grande importância do passe nas nossas vidas. Então, eu resolvi trazer um lembrete para quem já sabe, já conhece, já aplica, já recebe o passe, e para aqueles que, de repente, é a primeira vez que vão ouvir melhor sobre o que é o passe. Para que ele serve? Quando ele deve ser aplicado? Qual o resultado para quem recebe o passe? Então, vamos falar sobre o passe, que nada mais é do que uma transfusão de fluidos de um ser para outro ser. Emmanuel o define como uma transfusão de energias fisiopsíquicas. O passe sempre vai beneficiar quem o recebe, porque ele oferece um novo contingente de fluidos já existentes. Emmanuel considera o passe como o equilibrante ideal da mente e apoio eficaz para todos os tratamentos. Emmanuel compara a ação do passe à do antibiótico e à asepsia, que servem ao corpo, frustrando a instalação de enfermidades. Vamos falar, então, sobre mecanismos do passe. Constantemente, nós estamos irradiando e recebendo fluidos do meio que habitamos e dos seres com os quais convivemos, sejam eles encarnados ou desencarnados, numa transmissão natural e automática. Então, o tempo todo nós estamos trocando fluidos com o ambiente em que convivemos e com seres encarnados ou não que estão próximos de nós. O passe, porém, é uma transfusão feita com intenção e propósito. Quem aplica o passe, conhecido como passista, atua deliberadamente. Para que o passe alcance melhor resultado, é necessário que o passista, aquela pessoa que aplica o passe, use o pensamento e a vontade, a fim de captar os fluidos, emiti-los e fazê-los convergir para o receptor, ou seja, para o assistido, a pessoa que vai receber o passe. É necessário que haja um clima de confiança entre o socorrista, que é o passista, e o assistido, a fim de se formar um elo de força entre eles, pelo qual verte o auxílio da esfera superior. É necessário que a pessoa que recebe o passe, o assistido, esteja receptivo, para que sua mente aceite a ideia do trabalho restaurativo e comece a sugeri-lo a todas as células do seu corpo físico, que então irá assimilando os recursos vitais que estiver recebendo e o reterá na própria constituição fisiopsicossomática. E vocês podem ler melhor sobre isso na obra Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 22, Mediunidade Curativa, de André Luiz. Vamos falar, então, um pouco sobre o passe ao longo da história. O passe não surgiu com o espiritismo, não é uma invenção da doutrina espírita. Esse meio de socorrer os enfermos do corpo e da alma já era conhecido e empregado na antiguidade.
Jesus utilizava impondo as mãos sobre os enfermos e sobre os perturbados espiritualmente. E Jesus ensinou aos seus discípulos e aos seus apóstolos, que propagaram muito a aplicação do passe. E podemos ver isso com detalhes em Atos dos Apóstolos. Ao longo do tempo, o passe continuou a ser usado sob várias formas e denominações. Por exemplo, bênção, unção, jorei, benzedura, são algumas denominações utilizadas para nomear o passe. Pessoas sem qualquer relações com movimentos religiosos também o empregam. Mas é no meio espírita, porém, que o passe é bem mais compreendido e mais largamente aplicado e difundido. Nele, dentro da doutrina espírita, o passe que Jesus utilizou e exemplificou veio a se tornar uma das principais práticas de ação fluídica. Nada mais natural, pois sabemos que o espiritismo é a revivência do puro cristianismo. Vamos falar sobre os tipos de passe. Quanto ao seu agente, o passe pode ser magnético, espiritual, passe misto ou passe mediúnico. O que vem a ser o passe magnético? Quando ministrado somente com os recursos fluídicos do próprio passista, ou seja, magnetismo humano. O passista emana seus próprios fluidos, então esse é o passe magnético. E o que vem a ser o passe espiritual? Quando ele é ministrado pelos espíritos unicamente com seus próprios fluidos, ou seja, magnetismo espiritual, sem o concurso do intermediário, ou seja, não há um passista. Os espíritos agem com observância da sintonia e considerando os méritos ou necessidades da pessoa assistida. E muitas vezes a pessoa assistida nem percebe que ela está sendo beneficiada. Para você receber um passe espiritual, basta você se colocar em oração e em estado receptivo. E o que vem a ser o passe humano-espiritual ou passe misto? Quando os espíritos combinam seus fluidos com o do passista, dando-lhe características especiais. O concurso dos espíritos poderá ser espontâneo ou provocado pelo próprio passista, com uma prece ou simplesmente num propósito que equivale a um apelo íntimo. Essa assistência espiritual é sempre desejável, e esse é o tipo de passe largamente utilizado nas casas espíritas, nas curas de doenças físicas e emocionais. E o que vem a ser o passe mediúnico? Quando os espíritos atuam através de um passista, através de um médium encarnado e que está mediunizado. Haverá ocasiões em que é muito bom e mesmo necessário o passista atuar inteiramente mediunizado. Isso acontece muito em uma reunião mediúnica, mas nos serviços comuns do passe dentro de uma casa espírita, isso não é aconselhável. Por exemplo, após uma palestra espírita como esta, vamos tomar passe e, nesse momento, não é aconselhável que haja manifestação mediúnica. O passe não é o momento adequado para esses tipos de manifestações. Quem é médium, além de passista, tem reuniões apropriadas para dar passividades aos espíritos comunicantes. André Luiz nos diz que devemos interromper as manifestações mediúnicas no horário da transmissão do passe curativo. Disciplina é a alma da eficiência. E quem
pode aplicar o passe? O passista. Mas quem vem a ser esse passista? Em princípio, qualquer pessoa saudável e de boa vontade em auxiliar pode aplicar passe. Não lhe faltará ajuda espiritual, porque na falta de elemento mais eficiente, os espíritos utilizam todo aquele que, tendo saúde e razoável equilíbrio, se dispuser ao passe. Mas para servir bem neste campo, de modo mais efetivo, é preciso que o passista cultive e mantenha algumas condições básicas a saber. Fisicamente, o passista deve ter boa saúde e boa disposição. É indispensável que o passista cuide do físico, porque no passe há contribuição magnética pessoal, e do seu estado de saúde dependerão a quantidade e a qualidade dos fluidos que ele, passista, doará. Devem abster-se de aplicar passes às pessoas com doenças graves, infecciosas, debilitantes, pois não estão em condições de doar fluidos. Mas não são impedimentos para que se aplique passes às indisposições ligeiras, como um resfriado, uma alergia. Isso não é impedimento para se aplicar o passe. Os cuidados do passista com o físico visarão principalmente a higiene e a alimentação. Quando falamos em higiene, é para assegurar a sua própria saúde e a saúde de quem vai ser assistido. Em relação à alimentação, nos dias que você vai aplicar passe, você deverá se alimentar sem excessos. Uma alimentação adequada ao organismo com alimentos que ofereçam maior concentração energética. Você deve, todo passista, abolir vícios como fumo, bebida alcoólica, uso de tóxicos, de qualquer tipo de droga, pois prejudicam o rendimento do passista. Impregnam o ambiente e servem para atrair os maus espíritos. O passista deve evitar atividades esgotantes e excessos desnecessários, a fim de manter suas reservas vitais em condições de servir. Bom, falamos como o passista deve estar fisicamente e espiritualmente, a preparação do passista. O passista deve cultivar as boas virtudes e manter conduta cristã. É indispensável que o passista se cuide espiritualmente, e a gente sabe que isso é muito difícil nas aflições do nosso cotidiano. Mas isso é necessário para que ele produza fluidos bons e não altere prejudicialmente os fluidos bons que recebe dos bons espíritos. Os cuidados do passista quanto ao espírito visarão principalmente manter um sentimento fraterno, sincero e o desejo constante de ajudar ao próximo. Ter fé em si mesmo, fé na ajuda do poder superior, e na possibilidade de beneficiar o outro através do seu passe. Quando o passista funciona como um intermediário da vontade de Deus. E o mais importante, a reforma íntima, buscando sempre se aperfeiçoar moralmente. O equilíbrio emocional para não se desgastar, nem se perturbar por o que acontece sempre com a gente, mágoas excessivas, paixões, ressentimentos, tristezas, temores, inquietude, zangas, nervosismo. O passista deve abster-se de aplicar passes quando ele estiver em desequilíbrio emocional acentuado. Entretanto, não impede que apliquemos passes àquelas alterações de ânimo que são comuns nos nossos problemas e aflições da vida.
porque isso tudo nos cumpre superar na oração e no desejo de servir. Então, nós sabemos, passistas, que durante o dia muitas coisas acontecem e oscilam os nossos sentimentos, o nosso humor. Mas nada disso é desculpa quando um passista que se conhece e que se cuida, ele vai entrar em oração e ele vai pedir ajuda espiritual, para ele voltar ao seu equilíbrio. A perseverança no trabalho, para que os amigos espirituais possam confiar e contar como passista na sua tarefa. O passista deve manter conduta cristã constante, porque a necessidade de aplicar o passe em alguém pode surgir a qualquer momento, em qualquer situação, e o passista deverá estar sempre pronto. Falamos sobre a preparação do passista fisicamente, espiritualmente e agora intelectualmente. O que vem a ser o passista preparado intelectualmente? Ele tem que ter alguns conhecimentos específicos sobre o passe. Portanto, não adianta, eu quero ser passista e eu vou ficar aguardando o momento em que surge uma qualidade de ser passista. Isso não acontece de um dia para o outro. Isso requer tempo, disponibilidade de estudo, que faz com que o esforço voluntário e laborioso do começo frutifiquem. Convém procurar conhecer com o que está lidando e para quê, e também para poder oferecer maiores condições ao espírito magnetizador que quiser nos assistir, inclusive recebendo melhores sugestões. É aconselhável a todos os passistas fazerem estudos relacionados ao passe, as curas, um pouco sobre radiações espirituais, inclusive sobre centros de força, técnica de aplicação do passe, preparo do ambiente em que esse passe será aplicado e também sobre a pessoa que vai recebê-lo. A ausência de estudo significa estagnação em qualquer setor de trabalho. Certo, professor Dito e professora Neide? A ausência de estudo significa estagnação, ficar parado. Preparando-se para o passe. Para o melhor resultado da emissão e recepção dos fluidos, passista e receptor precisam estar convenientemente preparados. Vamos falar sobre o preparo do receptor, aquele que vai receber o passe. Pelo seu estado mental e emotivo, o receptor enfermo ou sofredor poderá ter em relação ao passe um estado receptivo, repulsivo ou neutro. O ideal é que o assistido esteja sempre receptivo, pois o passe será tanto mais eficiente quanto mais intensa a adesão da vontade do paciente a um fluxo recebido. Por isso, o passista, antes de aplicar o passe, se possível, deve procurar estabelecer com o receptor uma simpatia possível, animando-o e interessando-o nas coisas espirituais. O passista deve orientar o receptor sobre o seguinte: os fluidos existem e as leis divinas permitem que trabalhemos com eles para aliviar e curar os nossos males. É preciso ter fé, não como mera atitude mística, mas sim como força atrativa e fixadora das energias benéficas. O assistido, no momento de receber o passe, deve orar silenciosamente enquanto ele recebe aquele passe, para acolher e assimilar bem as energias que lhes forem transmitidas. O passe sempre beneficia, mas o grau dos resultados desse passe se fará de acordo com a fé, o merecimento ou a necessidade do assistido. O preparo de quem vai receber um passe numa casa espírita, onde são muitas as pessoas a serem assistidas,
As informações muitas vezes costumam ser dadas de um modo geral, de um modo coletivo, e o passista muitas vezes não conversa antes com o receptor, mas nada impede essa simpatia, essa conexão que deverá existir. E o preparo do passista? Antes do passista aplicar o passe, ele tem que se preocupar com concentração e oração. Concentração, porque tudo que nós queremos fazer bem, nós precisamos de concentração, ou seja, focar naquela ação que será feita. No caso do passe, quem o vai transmitir deve firmar o pensamento na atividade espiritual, no bem que ele deseja fazer ao assistido e no campo magnético que ele pretende obter do mundo maior para essa realização. E a oração? Orando, o passista consegue expulsar do seu próprio mundo interior qualquer sombra remanescente da atividade comum da luta diária. Ou seja, o passista chega na casa espírita, de repente, com sombras, com resquícios de sentimentos que ele teve durante o dia, e ele, ao entrar em oração, expulsa, anula qualquer sentimento ruim. Ele deve sorver do plano espiritual superior as substâncias renovadoras para depois operar com eficiência em favor do próximo. O passista deve atrair a simpatia de veneráveis magnetizadores do mundo espiritual. Quando ele está em oração, ele atrai os bons espíritos. E fica evidente, portanto, que através da concentração e da oração, não há necessidade nenhuma do passista tomar passe antes dele aplicar passe dentro de uma casa espírita. Vamos falar sobre a posição do receptor e do passista. O receptor deve ficar sempre sentado, por ser essa uma posição confortável e segura. O passista geralmente fica em pé, para ter maior facilidade de movimentos, e durante a aplicação do passe ele pode ficar em frente, atrás ou até sentado próximo ao assistido. E algumas perguntas curiosas que as pessoas muitas vezes fazem para os passistas. A primeira é: quando eu vou tomar passe, eu devo ou não cruzar os braços e as pernas? Na obra Passes e Curas Espirituais, encontramos que nos concentramos melhor ou nos colocamos em melhor estado receptivo quando não cruzamos pernas ou braços, porque isso interrompe a marcha das correntes fluídicas. De nossa parte, porém, o que podemos dizer é que o corpo fica mais acomodado e a circulação se faz livre e perfeitamente sem braços ou pernas cruzados. Outra pergunta que fazem sempre: é preciso retirar certos objetos que o assistido ou o passista portem? Por exemplo, há necessidade de retirar sapato, relógio, aliança, colar, pulseira? Não há necessidade, a não ser que qualquer objeto possa incomodar ou distrair a atenção durante aquele trabalho. Por exemplo, um passista com pulseiras ou colares que tilintam, que façam muito barulho na hora daquela aplicação de passe. Para os fumantes, muitos fumantes, quando entram numa casa espírita, deixam a carteira de cigarro dentro do carro. É importante fazer isso? Você pode entrar com a carteira de cigarro até na aplicação do passe. O problema não está na carteira de cigarro. O problema está no vício que você tem que tirar. Então, a presença do vício e a responsabilidade que esse vício causa à sua saúde, na impregnação dos seus fluidos e na atração de maus espíritos.
E vamos falar sobre o começo da aplicação do passe. O passe, propriamente dito, começa com o estabelecimento do contato espiritual do passista com o receptor e a imposição das mãos. O contato espiritual é o processo pelo qual o passista estabelece uma ligação mental e fluídica com o receptor, seja com este assistido presente ou à distância, porque sabemos que o passista pode direcionar um passe à distância. Às vezes, essa conexão, essa ligação mental e fluídica é conseguida em poucos instantes de concentração contínua. De outras vezes, e por causas que nem sempre podemos conhecer, leva mais tempo. Há alguns sinais que denunciam o contato estabelecido, mas esses sinais não são obrigatórios. Mas eles podem ser assim. No passista, muitas vezes, uma impressão física causada pelos fluidos que começam a envolvê-lo. O passista pode sentir sinais materiais como o formigamento da perna, dos pés, uma leve cãibra nas mãos, ondas de calor ou então de frio, uma palidez por causa das alterações na circulação sanguínea, devido à possível influenciação dos espíritos. Mas nada disso, porém, se ocorrer, causará qualquer mal efetivo na aplicação do passe, pois o passista, quando bem preparado, sabe reagir adequadamente ao que ocorre. E no receptor, o que acontece no momento que ele vai receber o passe? Os mesmos sintomas podem ocorrer ou ainda crises de choro, por estarem bastante emocionados com o ambiente que os recebe. O passista deverá estar habilitado e reconhecer esses estados emocionais e prontamente evitar consequências desagradáveis. Desde o momento que o passista se aproxima do receptor para o passe, ele começa a penetrar no ambiente espiritual do assistido. Mas é ao impor as mãos sobre o assistido que esse contato perispiritual se acentua. É o ato do passista colocar as mãos acima da cabeça do assistido. Geralmente, esse ato é feito com as mãos espalmadas, os dedos levemente separados uns dos outros, sem qualquer contração muscular. É nesse momento, nesse movimento e postura que os fluidos serão conduzidos e dispensados. O fluido vital é um elemento de natureza mais material do que espiritual. E ele circula como uma verdadeira força nervosa por todo o nosso sistema nervoso. E ele se escapa pela extremidade das mãos. O fluido vital é uma força de natureza eletromagnética que modifica o campo vibratório do assistido, transmitindo-lhe novas energias. Enquanto aplica o passe, o passista deve manter a seguinte disposição e atitude. Intimamente, o passista tem que ter confiança em si mesmo e no poder superior e o desejo de ajudar. Tudo condicionado à vontade de Deus, ou seja, fé, amor e humildade. Para uma disposição íntima assim, o amparo divino é seguro e imediato. O passista deve manter serenidade para poder registrar, através da intuição, a orientação espiritual para o passe que ele estiver aplicando. E externamente, a fórmula do passe não importa. Poderá obedecer à fórmula que maior confiança ofereça a quem o aplica como a quem o recebe. Mas o passe deverá sempre ser ministrado de maneira silenciosa. Quanto mais simples e natural, melhor será aquele passe. Lembrar-se que na aplicação de um passe não é necessário gestos cabalísticos, gesticulação violenta, suspiros, gemidos, bater de palmas.
barulho com os dedos, nada disso é necessário. Devemos evitar qualquer recurso espetacular ao aplicarmos passe na casa espírita ou em qualquer outro lugar, não há necessidade. E quanto a tocar o assistido? A partir do momento que o passista entra no campo vibratório do assistido, ele poderá tocar aquela pessoa que está sentada na frente dele ou que está ao lado dele, sentada. Quanto ao toque no assistido, normalmente o passe espírita é feito sem tocar o receptor. Numa casa espírita, especialmente, deve-se evitar tocar os assistidos, porque além do toque ser desnecessário, na quase totalidade dos casos que nós atendemos, muitas pessoas desconhecem a doutrina espírita. Estão vindo pela primeira vez, estão acompanhando algum amigo que frequenta a casa espírita, e isso pode despertar uma certa suspeita, uma estranheza. Somos criaturas ainda imperfeitas, e o toque físico pode desviar-nos da elevação de pensamentos necessários no momento do passe. Portanto, prevenindo males maiores e salvaguardando o trabalhador passista e a própria casa espírita de quaisquer prejuízos ou suspeitas, recomenda-se a aplicação do passe sem qualquer toque no receptor. Na execução de sua tarefa, o passista pode, algumas vezes, experimentar sensações relacionadas com o problema do assistido. Como o passista está envolvido pelo desejo de ajudar o semelhante, é compreensível que o passista sintonize com ele, a ponto de, muitas vezes, sentir reflexos de seus padecimentos. Toda tarefa de assistência pede abnegação, mas o passista dispõe de recursos para eliminar esses reflexos negativos, e ele poderá abreviar tal providência, tendo a mente voltada para a prece e a perseverança do bem. Ou seja, o passista deve estar constantemente em prece. Nos passes em pessoas sob a atuação de espíritos em desequilíbrio, o passista poderá registrar reflexos negativos desde a hora em que ele se predispõe a ajudar, podendo, inclusive, esse sentimento perdurar até após a aplicação do passe. É compreensível que os espíritos obsessores envolvidos naquela trama obsessiva, conhecendo a disposição do passista em colaborar com o assistido, pretendam desanimar o passista, derrubar a sua boa vontade, afastando-o do caminho do assistido. Vamos lembrar que fé, oração e perseverança no trabalho são a melhor medida para a superação desses obstáculos. E não nos esqueçamos que a proteção espiritual é sempre constante. O passista, como mero instrumento que, através da prece, recebe para dar, não precisa jamais temer a exaustão das forças magnéticas. Desde que haja imperiosa necessidade, o passista pode aplicar tantos passes quantos forem necessários, confiante no inesgotável manancial da infinita misericórdia de Deus. O passista muitas vezes poderá sentir cansaço físico ou mental por ele estar aplicando passes em muitas pessoas e já por muito tempo. Cabe ao passista, mesmo reconhecendo ser ele um simples intermediário, ter bom senso, poupar suas reservas energéticas, evitando excessos desnecessários ou mau uso, e buscará os meios naturais que o auxiliem na mais rápida recuperação. O resultado do passe dependerá das condições do passista e do receptor. Tendo recebido o passe, alguns assistidos se sentem curados, outros acusam melhoras e outros permanecem impermeáveis,
saem e falam, não senti nada. Classificando o resultado do passe, diremos que ele é benéfico quando o passista está em condições físicas e espirituais para transmiti-lo, e que quem o recebe está totalmente receptivo. Podemos dizer que o passe pode ser maléfico? Não. O que pode acontecer muitas vezes é que o passista não está preparado. Ele não está preparado física e espiritualmente, vem para a casa espírita e ele emite fluidos grosseiros e perturbadores em direção ao assistido. Mas, se o assistido está bem preparado, ele vai acionar o seu próprio potencial fluídico para repelir, neutralizar ou modificar os maus fluidos que lhes foram endereçados. Ok? Então, somos todos humanos e, de repente, eu hoje vim para a casa espírita como passista e não estou bem. Os fluidos que eu vou emanar hoje não são fluidos adequados para esta noite eu vir para a casa espírita. Eu deveria ter me preparado, mas somos humanos. E, de repente, a Alessandra vai receber o meu passe, mas ela veio totalmente capacitada. Entrou em oração, entrou em concentração, conversou com os espíritos amigos, e o que vai acontecer? A Alessandra vai modificar os fluidos que eu emanei e muitas vezes vai revertê-los. Uma troca de bons fluidos. Então, não precisamos nos preocupar, basta estarmos preparados. E quando o assistido, embora receba boa ajuda do passista, se mantém impermeável? É aquele que vem receber um passe, mas ele caiu de paraquedas. Ele não se prepara, ele é descrente, ele é leviano, muitas vezes ele veio zangado, contrariado. Neste caso, as energias não absorvidas pelo assistido se combinam com os fluidos ambientais e fica assim, olha que interessante, de patrimônio geral, até serem canalizados ou atraídos para quem lhes ofereça receptividade. Qualquer que seja a sua modalidade, ou seja, o tipo de passe, em última análise, o passe sempre procede de Deus, sendo o passista um simples instrumento da sua vontade. Como intermediário dessa vontade, entregue o passista ao plano superior a condução do seu trabalho, com naturalidade e humildade, evitando contemplar excessivamente os resultados do passe que ele acabou de aplicar. Então, não é aconselhável, não é de bom tom, porta aberta à vaidade, um passista, acabou o momento do passe, ele sair perguntando, e aí, o que foi que você sentiu? Você se sentiu bem com o meu passe? Como é que você está depois que recebeu o meu passe? Então, esse marketing do seu passe, ele não deve ser feito. O passe não é seu, você é intermediário da vontade de Deus. É ostentação orgulhosa ficar curioso ou aflito pelos resultados do passe. Nós semeamos o bem, mas a germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto desse bem pertencem a Deus, não é nosso. Certo é, porém, que haverá sempre uma bela recompensa natural para quem se doa no passe. Sempre haverá uma boa recompensa para quem se doa no passe, porque dando nós recebemos. E geralmente recebemos muito mais do que damos, porque Deus é muito generoso com todos nós. Eu finalizo esta noite com uma citação do filósofo oriental, espiritualista e grande mestre da arte de meditação, Osho. E Osho nos deixou a seguinte mensagem: em si
A vida é neutra. Nós a fazemos bela ou nós a fazemos feia. Na verdade, a vida é a energia que nós trazemos a ela. Que tenhamos todos uma excelente semana e que reflitamos sobre a energia que trazemos diariamente para a nossa vida, porque somos nós os responsáveis pela vida ser e estar bela ou não. Obrigada a todos vocês. Boa noite, turminha da janelinha linda. Vamos agora fazer a nossa oração. Querido Mestre Jesus, agradecemos por mais esta noite aqui reunidos, por estarmos todos com saúde, por estarmos todos com boa vontade de melhorarmos intimamente, de melhorarmos moralmente, de sentirmos cada vez mais bons sentimentos pelo nosso próximo, de estarmos imbuídos da boa vontade de modificarmos os sentimentos ruins que muitas vezes ainda sentimos. E pedimos, Senhor Jesus, que abençoe a todos os nossos queridos amigos, familiares, a todos os que estão passando por enfermidades neste momento, sofrendo ainda com Covid, com a gripe, com outras enfermidades. Derrama, Senhor, nossos queridos mentores, derrame muitas bênçãos sobre todos eles. Que nesta noite, todos nós, recebamos do alto o passe salutar para a nossa saúde mental, espiritual e física, cada um conforme o seu merecimento e a sua necessidade. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje, amanhã e para todo sempre. Assim seja.